Olá pessoal, agora este vídeo aqui ele tem o objetivo de mostrar para vocês qual é o conceito da estratégia que o nosso robô segue, tá bom? Então eu vou apertar a tecla F11 aqui para que fique uma tela cheia o nosso gráfico, tá? Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é o conceito da estratégia do robô, tá? Então eu estou arrastando aqui para trás, né, o gráfico, né, para ficar um pouco mais de informações. E para que vocês possam ver o que eu quero dizer. Então, percebam o que acontece, né? Qual é a natureza que os preços seguem, né? Então, aqui no meio a gente tem uma média móvel, né? Que eu vou entrar nessa média móvel e vou aumentar a espessura dessa média aqui para que fique mais fácil para a gente entender. Então, qual é o conceito de trabalho do nosso robô, pessoal? É uma coisa simples, tá? Então, sempre que o preço se afastar muito desta média móvel, o robô vai perceber este afastamento e vai entrar em uma operação, ok? Tá? Então, eu vou colocar aqui, na outra tela, porque eu vou tentar pegar algumas dessas informações dessas ferramentas gráficas aqui para traçar algumas informações para vocês perceberem. Então, percebam só, o preço ele subiu, o preço desceu, tocou na média, veio até aqui. Aí o preço subiu, se afastou da média, veio aqui, tocou na média. O preço subiu, se afastou da média, tocou na média, ok? Aqui, ó, o preço caiu, se afastou da média, toca na média, tá? Vamos mais para frente aqui para ficar mais fácil para a gente entender aqui. Ó, aqui embaixo, ó, o preço caiu, se afastou bastante da média, o que ele logo a seguir faz? Retorna para a média, tá ok? Então, a gente vai encontrar uma infinidade desse mesmo tipo de padrão. Ó. Se afastou da média, voltou para a média. Se afasta da média, volta para a média. Vamos lá, ó. Se afasta da média, volta para a média. Tá? Tá vendo, gente? Então, o tempo todo o preço faz isso. Se afasta da média, aqui, ó, vamos lá de novo. Se afasta da média, tá? Volta para a média. Tá? Então, qual é a nossa estratégia? Ela é simples, pessoal. Quando o preço se afasta muito da média, o robô percebe, né? O robô percebe todas esse afastamento, então, e ele entra numa operação, tá ok? De que forma que ele entra numa operação? Ele entra o seguinte, pessoal. Então, se o preço está abaixo da média, a média móvel está aqui, né? Então, o preço está abaixo da média. Então, o que ele faz? Ele percebe, ó, o preço se afastou muito da média. O que eu vou fazer? Eu vou entrar numa operação. Então, entrou numa operação aqui. Ele entra numa operação. E aí, o que ele faz? Ele entra em que lado da operação que ele entra? Se o preço está abaixo da média, ele entra comprando, tá? Se o preço está aqui, então, por exemplo, ó, vamos ver se eu acho uma outra operação aqui do robô. Aqui, por exemplo, né? Então, ó, o preço veio, né? Se afastou bastante da média, aqui, né? Voltou para a média. Se o preço está acima da média, o que ele faz? Entra numa operação vendendo, pessoal. Tá? Então, aqui, se o preço está acima da média, ele entra numa operação de venda. Tá? Se o preço está abaixo da média, ele entra numa operação de compra. Tá? Então, olhando esse exemplo aqui, né? Então, o que ele faz? O robô, no mesmo instante em que ele entra na operação, ele lança uma ordem de saída. Então, aqui é uma ordem de entrada, ele vai lançar uma ordem de saída. Em que lugar que ele vai colocar essa ordem? Vai depender das nossas setagens. Ele pode colocar essa ordem de saída, por exemplo, aqui a, sei lá, 70 pontos, 80 pontos, 90 pontos. Ele pode colocar essa ordem de saída aqui, olhando aqui, sabe? Por exemplo, ó, 200 pontos. Então, vai depender da estratégia de cada um de vocês. É óbvio que ele vai colocar a ordem. Se nós entramos aqui comprando,
a gente vai ter que vender mais caro, porque nós compramos barato e vendemos conforme o preço subiu, né? Vendemos e extraímos o lucro dessa operação, ok? Se o lucro, se a sua ordem de gain está aqui, por exemplo, então está neste momento aqui, né? Está aqui, ó, posicionada aqui, né? Seta aqui, vamos ver se eu coloco uma setinha aqui. Tá aqui, não deu nem para ver, não adiantou muito aqui, né? Mas depois eu coloco umas informações aqui. Então, se a nossa ordem está abaixo da média móvel, o que vai fazer? Então, qual é a certeza que a gente tem? Só para voltar um pouquinho. Temos a seguinte certeza, pessoal, que nós temos a seguinte certeza, que o robô, que os preços eles se afastam da média e voltam para a média. Se afastam da média e voltam para a média, tá? Se afasta da média, volta. Aqui, ó. Vamos lá. Afastou da média, voltou para a média, bateu na média. Afastou da média, voltou para a média, tá? Então, o tempo todo eles fazem isso. Afasta da média, volta para a média. Afasta da média, volta para a média. Então, o tempo todo o robô faz isso. Então, os preços fazem isso, né? Então, qual é a estratégia do robô? Depois que ele bateu na média, a gente não sabe se o preço vai continuar a cair, se o preço vai subir muito, se o preço vai ficar de lado, aqui andando lateralmente, aqui, né? Sem ir para lado nenhum, se ele vai voltar a cair, vai estopar a gente, vai dar prejuízo aqui na nossa operação. Então, qual é a estratégia do robô? O robô se ele percebe um afastamento do preço em relação à média, ele entra na operação. E aí, se o preço toca a média, o que ele faz? Tira a gente da operação. Tá? Então, se nós entramos comprados aqui embaixo, aqui quando o preço bateu na média aqui, ele lança uma operação de venda para tirar a gente da operação. Se a gente entrou aqui, voltando aqui, por exemplo, se a gente entrou aqui vendendo aqui, né? Entramos vendendo aqui, né? E aí o preço foi caindo e bateu na média, o que ele faz? Ele tira a gente da operação, aqui com uma operação de compra, ok? Então, vendeu aqui em cima, recomprou aqui embaixo, tá? Ou aqui nesse segundo exemplo aqui, comprou aqui embaixo, vendeu um pouquinho mais para cima. E aí a gente extrai somente o lucro dessa operação, tá, pessoal? Então, nosso robô é um robô de scalper, digamos assim, né? Ele entra bem no limite da operação, né? Ele entra quando ele percebe que o preço já caiu muito e ele tenta capturar esse momento. Então, caiu muito, ele entra na operação e se o preço volta a tocar a média, ele sai da nossa operação, tá? Se vocês observarem aqui, né? Então, qual é a média que nós estamos olhando aqui? Estamos com uma média. Se vocês colocarem o mouse em cima, vocês vão perceber que é uma média de 7 períodos, tá? Eu vou editar isso aqui, vou colocar para uma média de 150 períodos, que é uma média bem distante, tá bom? Então, a partir deste momento, né, a gente tem uma relação muito diferente em relação às entradas e saídas do robô, tá ok, pessoal? Então, a média 7, ela acompanha muito de perto o preço, né? Agora, o que a média 150 faz? Eu vou trazer aqui para o final, bem para o finalzinho aqui, né? Então, ó, o que a média 150 faz? Então, neste momento aqui, pessoal, neste momento aqui, ela está refletindo o fechamento dos últimos 150 candles anteriores a ela, dividido por 150, é uma média, né? Então, ela pega o preço do fechamento desse daqui, soma com o preço do fechamento desse, com o preço do fechamento desse, dos últimos 150 candles. E o que ela faz? Divide esse valor por 150. Quanto que dá isso daqui? Nesse exato momento, está dando exatamente 88.280,7, tá? Então, minuto a minuto ela faz isso, pessoal. Então, se a gente olhar aqui agora, vocês vão perceber que qual é o afastamento da média móvel, que é o bom para o robô entender. Então, se a gente estivesse, por exemplo, trabalhando com uma média de 150, eu vou olhar aqui e vou falar assim, poxa, ó, estamos a 490 pontos de distância aqui. Então, se eu tivesse entrado vendendo aqui,
com certeza teria dado meu gain aqui embaixo. Então, ó, vamos olhar aqui para o mercado, né? Então, por exemplo, se eu falasse assim para vocês, por exemplo, né? Se eu falar assim, ó, então eu vou entrar aqui na média, né? Deixa eu voltar para cá aqui, assim, né? Então, estamos aqui, né? Vamos ver aqui qual é a distância que está aqui, ó. Estamos a 600 pontos de distância, né? Então, estamos a 600 pontos de distância nesse ponto aqui. Então, aqui é um ponto ideal para fazer uma entrada? Não sei, tem que fazer um teste, né? Tem que colocar aqui mais os parâmetros no testador de estratégia e perceber se essa distância ela é boa, né? Para nossa estratégia, para a gente fazer uma entrada do robô aqui, né? Então, perceberam que a distância da média, o preço nesse exato momento aqui, ele está sempre acima dessa média de 150, né? E olha só, o preço trabalhou acima da média de 150 praticamente o dia inteiro, gente, tá? Então, ó, ele subiu e não caiu abaixo dessa média de 150, tá? Então, ele só fez se o robô, se a gente tivesse colocado um robô para rodar aqui no dia 28 com essa média móvel, ele não teria feito no dia nenhuma operação de compra, porque como o preço só está acima da média, então, preço estando acima da média, o que o robô procura? Procura vendas, tá? Preço estando abaixo da média, eu vou voltar aqui, né? Ó, preço abaixo da média, o que o robô procura? Procura compras, entenderam? Tá? Então, percebam como, com a mudança da média móvel, o comportamento da nossa estratégia é totalmente diferente. Vamos colocar uma outra média aqui? Então, vamos colocar uma média de 15 períodos. Então, coloquei uma média de 15 períodos. Ó, neste momento aqui, o que este ponto aqui reflete? Reflete o valor do fechamento dos últimos 15 candles, tá? Todos esses 15 candles anteriores aqui, somados o valor do fechamento e dividido por 15, vai dar exatamente esse valor aqui, tá? Então, quando entrar um próximo candle aqui, no próximo minuto de abertura do mercado, ele vai se basear, então, nos últimos, contando esse último candle que está atual, ele vai deixar de monitorar aquele, vamos supor que seja esse daqui, né? Que seja esse daqui o último, o 15º, sei lá, estou só mostrando aqui para vocês. No instante em que entrou o último candle, ele não vai mais monitorar esse aqui. O 15º candle vai ser esse daqui. E assim consecutivamente, tá, pessoal? Cada candle novo que vai entrando aqui, ele vai somando o valor deste último candle aos últimos 14 anteriores e vai dividindo esse valor por... vai dividindo por 15 aí para dar o último valor aqui da média. Então, essa média ela vai capturando, né, o comportamento dos preços, né, nos últimos 15 minutos. Então, uma média, por exemplo, de uma média de, vamos colocar uma outra média aqui, uma média de 7, né? Então, coloquei uma média de 7. Percebam que a média 7, ela é uma média que ela está muito mais próxima aos preços, né? Então, o tempo todo, quanto menor for a média, ok? Mais próxima ela tende a ficar dos preços, tá? Vou mostrar uma média aqui para vocês, uma média 5, por exemplo, né? Então, ó, colocar na média 5, olha só, ela praticamente fica dentro do preço o tempo todo, tá bom, gente? E aí, voltando para a média aqui, vamos colocar a média agora 300, por exemplo. Olha só como ela é distante. Por quê? Porque neste momento aqui, né? Neste momento aqui agora, aqui no final aqui desse preço aqui, o que esse preço aqui, esse valor aqui, ó, 88,030 está refletindo? Está refletindo a somatória dos últimos, o quê? 300 candles, dos últimos 300 minutos, ele soma o preço do fechamento desses últimos 300 minutos e divide por 300 e vai dar esse valor. Mas percebam que agora, olha só, o preço é totalmente diferente, né? O nosso robô vai agir totalmente diferente se ele estivesse baseando na média 300, tá? Se ele estivesse baseando nessa média, ele vai agir de uma forma totalmente diferente do que se ele estivesse baseando, então, na média 7, né? Tá vendo, ó? Média 7, como ela se aproxima mais do preço, tá bom, pessoal? Então, esse é o conceito do robô, tá? Basicamente, o que o robô faz? A estratégia é simples.
o preço se afasta da média, se afastou da média, né? Veio aqui, ó, subiu, veio até aqui em cima. Nesse ponto aqui, o robô faz uma venda e coloca o nosso gain ou para baixo da média móvel, vai depender do nosso parâmetro, ou então quando bateu na média móvel, nesse candle aqui, por exemplo, ele tira a gente da operação. Preço estando acima da média, o que o robô faz? Vende, faz uma operação de venda, tá? Preço estando, vamos procurar uma outra operação, ó. Preço estando aqui abaixo da média, tá? Então, ó, veio daqui de cima, né? Veio daqui de cima, caiu até aqui. Aqui colocamos uma entrada, o robô percebe que o preço se afastou muito da média, faz uma entrada. De que jeito? Entrando comprando, tá? Coloca o nosso gain um pouco para cima, ou então, quando o preço se aproxima e bate na média, ele tira a gente da operação, ok? Essa é a estratégia do nosso robô, tá bom? É isso aí, pessoal. Grande abraço.